A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos vocês, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Hoje, um belo dia de quinta-feira, os passarinhos lá fora cantando, né? Eu acredito que vocês vão escutar, né, nesse vídeo. E tudo isso Deus faz para que a gente esteja feliz, para que nós nos alegremos, porque nós dormimos ontem e acordamos hoje, porque o Senhor nos sustentou. Isso que a Bíblia fala. E eu acredito muito nisso. Glória a Deus. Vamos para uma mensagem hoje, né? Hoje eu coloquei no meu coração e compartilhar com vocês uma mensagem curta, mas uma mensagem muito poderosa no livro de Lucas, no capítulo 15 e o versículo de número 18. Lucas 15 e 18 diz uma expressão gloriosa da parte de Deus. E eu acredito que todos vocês que estão sempre nos escutando, nos acompanhando em nosso conteúdo, nosso canal, têm sido abençoados, né, através dessas poderosas mensagens. Amém? Eu fico muito feliz em poder, todas as manhãs, quando eu posso, transmitir um conteúdo bíblico, um conteúdo de edificação da palavra de Deus a todas as pessoas que nos escutam. Quero agradecer, externar minha alegria antes de trazer a reflexão de hoje, né, ao pessoal, aos moradores da Turquia, do país da Turquia, onde o canal, né, tem alcançado, as mensagens de fé têm chegado até o povo da Turquia, né, o povo, né, de Portugal, o povo de outras nações, né, de outros países, aonde tem alcançado, tá certo? Nós ficamos muito felizes nos Estados Unidos, na Suíça e em tantos outros lugares demais, onde a palavra de Deus tem alcançado corações, e nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz, né? Com certeza, eu, minha família, em poder transmitir para vocês sempre um conteúdo bíblico da palavra de Deus, das mensagens de fé que estão na Bíblia Sagrada, certo? Que Deus abençoe abundantemente, continua conosco e que você convide, compartilhe para mais outras pessoas, que esse conteúdo é edificante e vai transformar, é transformador para gerar salvação para a sua vida e toda a sua família, tá certo? Isso é o que eu desejo de coração profundo para todos aqueles que têm nos acompanhado, em nome de Jesus. Então, externar minha gratidão, minha alegria em poder sempre receber todos vocês dentro, né, desse canal, que é um canal que traz mensagens poderosas de fé para todas as pessoas, tá certo? Vamos para o texto bíblico nesta oportunidade. Lucas capítulo de número 15, versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19: e não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse versículo para a nossa meditação está na parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa dissipador, ou aquele que gasta todos os bens e toda a fortuna de seu pai, tá certo? Então, Jesus contou essa parábola, e aí eu queria dar ênfase aos dois filhos que estão inseridos dentro da parábola. O primeiro filho, nós vemos um filho com uma pessoa com o pé no chão, uma pessoa bem resolvida, um filho obediente, um filho que entende o projeto e o plano de vida de seu pai e o legado que ele queria deixar. Um filho que é um filho mais maduro, que não tem decisões precipitadas. Um filho que demonstra uma pessoa séria, uma pessoa que entende o que é a palavra responsabilidade. Um filho que está sempre junto do pai, ajudando o seu pai nos negócios da família. Assim é
o filho mais velho. O filho mais velho, ele denota uma pessoa responsável, uma pessoa de caráter, uma pessoa com uma personalidade, né, semelhante ou próxima à de seu querido pai, devido à natureza de ele resolver nunca ir embora de perto do seu pai ou estar sempre cuidando dos negócios da fazenda, trabalhando ali, fazendo todas as coisas que um fazendeiro costuma fazer. E a gente sabe bem que a vida no campo é uma vida maravilhosa. Quem ama, né, os lugares, os interiores e, né, eu mesmo venho de uma família que era do interior, a minha mãe é natural, né, da cidade de Quipapá. Então, eu amo o campo, eu gosto da natureza, eu gosto dos pássaros, eu gosto, né, de sentir a neblina da manhã, né, do cheiro, né, do ar tranquilo que traz, né, as montanhas, né, os relevos, as florestas ali perto das casas onde a gente mora. Então, é uma coisa fantástica, maravilhosa e uma coisa muito gostosa de se viver. Os rios, a água cristalina dos rios, né, coisas belas da natureza, né, e os frutos que vêm em cada estação, em cada tempo, em cada mês, né, em sua frutificação, que é alguma coisa abundante, que é uma natureza, né, que está ali procriando, proliferando, gerando conforme a toda aquela ao mandato do Criador, para a alimentação, para o sustento do homem e da mulher. Então, nós vemos um filho com bastante dedicação. Nós vemos um filho velho, com um senso de responsabilidade já amadurecido. Nós encontramos um filho que ele sabe o que quer, ele não quer ir embora, ele quer ficar ali perto do seu pai, ele quer crescer junto do seu pai, ele quer administrar tudo que o seu pai conseguiu na vida. E aí ele fica, ele é o filho que fica, ele é o filho que fica com o pai, que apoia o pai na fazenda, que está sempre com ele, que ajuda ele em todo o trabalho ali. E com certeza tinha bastante trabalho para se fazer na fazenda. E o filho mais velho denota alguém com profunda sabedoria. Porém, o jovem, o filho pródigo, o garoto, o caçula, ele dá mais trabalho. Ele não é alguém resolvido, ele é alguém que não tem o pé no chão, ele é uma pessoa que demonstra profunda imaturidade, ele é um jovem que ele tem ideias muito malucas na cabeça, muita coisa louca passa pela mente daquele garoto, daquele caçula, o jovem, o pródigo da parábola. Então, ele demonstra imaturidade ao pedir a parte da fazenda que lhe pertencia antecipadamente. Ao querer os valores, os terrenos, as terras, o dinheiro e toda a possessão, podemos dizer assim, toda a herança, que era grande, bastante abastada, que deixou ele, né, riquíssimo em poucos dias, quando ele converteu todas aquelas terras em dinheiro com os banqueiros, e partiu para uma terra, para um país longe, distante. Na verdade, ele tinha bastante dinheiro para começar uma nova vida em qualquer lugar que ele quisesse começar. Ele só precisaria saber o que ele ia fazer, qual investimento certo ele deveria investir e o que realmente as atitudes deles, que já a primeira, a princípio, não foi boa, mas as outras na sequência poderiam ser. Se ele fosse uma pessoa que agisse racionalmente, com entendimento, com inteligência e sabedoria, então ele levaria aquele dinheiro para os banqueiros, aquele dinheiro correria a juros, ele viveria uma vida boa, né? Sem querer gastar demais, sem querer esbanjar demais, sem querer ostentar demais. Então ele poderia levar uma vida muito boa e viver muitos anos em uma determinada liberdade pela qual ele busca. Mas aí o que acontece? Uma pessoa que já toma uma decisão precipitada e uma forma egoísta
em seu coração juvenil, ele vai demonstrando já uma personalidade de alguém que não tem experiência com a vida, muito menos com dinheiro, muito menos com experiências, né, no mundo, porque o mundo tem os seus desafios, suas dificuldades, tá certo? Seus extremos, seus obstáculos, seus abismos escorregadios, e nós temos que tomar muito cuidado com o mundo. Jesus falou que o mundo, né, o mundo é mau, e cada dia vai trazer um mal diferente. Mas aí o que o jovem ele decide fazer? Ele decide que para ele seria bom estar longe do pai, dos conceitos do pai, das leis de seu pai, do privilégio de ter a voz do seu pai, que era a voz da sabedoria, guiando ele em todos os momentos da sua vida, em todos os caminhos, para que ele fosse um homem bem-sucedido. Então, a triste história é que diz que o jovem ele vai gastando tudo que ele tem, e de uma forma irresponsável ele consegue diluir aquilo que em muitos anos seu pai ele tinha conquistado, com muita lágrima, com muito suor, com muito esforço, com muito trabalho braçal. Então a gente vê um jovem que ele não sabe dar valor às coisas, ele não sabe quanto aquilo custa. Quanto custa a lágrima do seu pai? Quanto custa o esforço do seu pai? Quanto custa para você, seu pai, todo dia acordar às 5 da manhã para fazer os negócios da fazenda, para administrar muitos servos que tinham naquela fazenda, para fazer uma administração em tudo, fazer contagem, vender, comprar, abastecer, investir? Quanto custa? Você já pensou, seu pai acorda todos os dias pensando em você? Você sabe como é a vida de um homem que é responsável? Ele pensa primeiro na família, nos outros, no seu filho, na sua filha, na sua esposa. Ele pensa primeiro nos outros, para depois pensar nele. Então ele é o provedor, ele é aquele que se importa, e ele tem uma responsabilidade na sua mente, dizendo assim: eu preciso manter essa casa, eu preciso ir atrás dos recursos necessários pelo qual vai nos facilitar a nossa sobrevivência. E aí aquele pai se torna um grande herói, porque todas as manhãs esses são os verdadeiros heróis, aqueles que saem de manhã cedo e carregam suas mochilas nas costas e vão ao trabalho, buscando o melhor para os seus filhos, um melhor ideal, buscando a realização dos filhos, dos seus sonhos, porque talvez para ele, talvez esteja tarde demais, ou talvez ele tenha envelhecido tanto e o trabalho tenha, castigado tanto ele na vida, que ele fica começando agora a sentir dificuldade em sonhar. Assim são as pessoas que investem em mim e em você. Assim são o meu pai e a minha mãe, que acreditam muito que eu terei um sucesso e um futuro no amanhã, que eu serei alguém reconhecido de valor, valorizado e se autovalorizando e levando boas coisas e transformando o mundo com mensagens poderosas, como nós fazemos aqui no canal, através da palavra de Deus. Para que eu estivesse aqui hoje falando para você e transmitindo isso para você, eu tive que levar umas boas duras do pai. O pai teve que puxar umas vezes na minha orelha, às vezes o pai teve que reclamar comigo, e às vezes eu tive que apanhar também. Mas isso me salvou, isso me transmitiu boas lições, isso me fez viver, isso me fez me transformar no homem que eu sou hoje em dia. Nessa pessoa que consegue ver as coisas com nitidez, com claridez, com tranquilidade, conseguir resolver problemas que as pessoas acham que tem que resolver, naquela agonia toda às pressas, e a gente vai resolvendo tudo na tranquilidade, tendo paciência, porque a paciência vai sendo gerada através da tribulação, e a tribulação gera paciência, e a paciência gera na sequência experiência. Era isso que faltava no coração do jovem caçula, do menino, do garoto pródigo. Ele não tinha experiência, ele era inexperiente.
Ele iria viver problemas na vida e dramas na vida que ele nunca tinha enfrentado. Ele ia passar por situações que ele nunca pensou que iria passar. Ele iria enfrentar a dificuldade, a realidade, a dureza da vida. A vida bate na gente. A gente apanha. Mas os vitoriosos são aqueles que apanham e levantam todos os dias e não desistem. Eles querem sempre vencer. E por mais que as lágrimas venham nos olhos, e por mais que a dificuldade queira assaltar a sua vida, e por mais que o seu coração esteja ansioso e apreensivo, e por mais que você esteja angustiada e triste porque você não conseguiu alcançar tudo ainda que você deseja, ou acredita que possa alcançar, a grande verdade é que você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Você já conseguiu alcançar tantas coisas na sua vida. Não olhe para a sua vida como um fracassado. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada. Você é alguém que está construindo um grande sonho. E sonhos às vezes levam tempo para se realizar. Sonhos às vezes passam anos e anos e nós temos que enfrentar a escassez, a dificuldade, as portas fechadas, os nãos da vida que incomodam bastante, mas a gente tem que enfrentar. Tá certo? Então a gente encerra dizendo assim que o filho pródigo, ele fez tudo o que ele não deveria ter feito. Ele tomou todas as decisões que ele não deveria ter tomado. Ele entrou por uma vereda de um caminho tortuoso e difícil, e sombrio, escuro, tenebroso, que levou ele até ao estado onde ele se encontra, no versículo de número 13, 14 e 15. Ele gastou tudo, ele enfrentou dificuldades. Depois, naquela terra para onde ele foi, veio uma grande fome, uma grande crise social. Depois, ele gastou tudo o que ele possuía, e quando a fortuna dele chegou ao fim, ele começou a enfrentar uma dura realidade que ele nunca tinha enfrentado na vida. Começou a padecer necessidades. Necessidades das quais na fazenda ele nunca tinha experimentado. Necessidades das quais ele nunca tinha vivido na sua vida. Mas aí eu quero dizer para você que tem coisa na nossa vida que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que passar, para a gente saber se é bom ou se é ruim. Talvez você esteja passando um momento ruim na sua vida. Um momento difícil, um momento de incompreensão e um momento muito de dificuldade, de escassez e até mesmo, quem sabe, de fome. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Essa fome não vai durar a vida toda. Essa fome não vai matar você. Esse dia de escassez não vai tirar nem vai roubar os seus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Essa dor no peito, essa angústia, esse pensamento que Deus esqueceu do mundo e de você, que Ele não está olhando para a sua vida, vai passar. É só um dia mal na sua vida. É só um momento que você está enfrentando. Eu queria dizer para você que está em outros países me ouvindo, que Deus te ama, do jeito que ama, a nossa nação também. Deus te ama tanto, Deus tem algo tão especial e lindo na sua vida. E se você pudesse sorrir agora, já começaria a mudar esse dia de tristeza em um dia que se iria transformar em possibilidades de alegria. Tá certo? Confia, vai dar tudo certo. E se você estiver me ouvindo e for um dos países que estão enfrentando guerra, eu queria transmitir para você uma palavra de fé e esperança. A guerra vai passar, a guerra vai acabar e você vai estar de pé, você vai sobreviver. Por que eu tenho que viver? Para ser um protagonista, porque a sua história não termina com a guerra. Ela é só uma experiência para você contar para as outras pessoas, dizendo a outras pessoas: eu sou um sobrevivente da guerra. E eu venci. E eu estou aqui para contar a minha história a todos vocês. Meditem nisso. Confia no Senhor.
faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O filho pródigo pediu perdão ao Pai e a Deus, aos céus, porque tinha pecado. Esse é um momento ímpar em que você faz a sua confissão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pede perdão pelos seus pecados e recebe Jesus como suficiente Salvador da sua vida. E Ele é suficientemente capaz de te purificar, de te santificar, de te transformar e levar você a escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe você, que Deus ajude a você. Hoje nós falamos sobre as diferenças entre o filho mais velho e o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja no seu coração.